Shalom, irmãos. Vamos fazer a leitura e meditação dos Salmos 15. É um salmo de Davi. Adonai, quem pode descansar em tua tenda? Quem pode morar em teu santo monte? Aqueles que vivem uma vida sem culpa, que andam em retidão, que falam a verdade em seu coração, mantêm a sua língua longe da calúnia, os que nunca fazem maldade a outros ou que buscam denegrir o próximo, os que olham com desprezo para os ímpios, mas honram aqueles que temem a Adonai, os que cumprem seus votos, não importa quanto custe, os que se recusam à usura quando emprestam dinheiro e não aceitam suborno para prejudicar o inocente. Aqueles que fazem essas coisas nunca serão abalados. Aleluia. Para mim, este salmo é um salmo um dos mais lindos que tem dentre os 150. E muito profundo, porque ele é a própria resposta que a gente tem para dar para alguém que pergunta: como eu posso ir para o céu, entre aspas, né? Como eu posso atingir a plenitude de ter essa capacidade de morar nas moradas do Altíssimo. Então, aqui são palavras que dão essa receita, né? Vou colocar entre aspas, dão este norte, dão este caminho. Então, o Davi pergunta, né? Quem pode descansar em tua tenda? Essa questão de tenda, né? Tabernáculo. Aqui, Moisés foi ordenado a construir um tabernáculo terreno, mas era conforme o tabernáculo celestial. A palavra diz que ele colocou sobre Bezalel o espírito de sabedoria, de conhecimento. Ele foi pleno de toda a capacitação. Inclusive, eu compreendo que ele teve visões do tabernáculo celestial para conseguir replicar aqui na terra o tabernáculo que é conforme o celestial. Então, nós temos que entender que aqui tudo é sombra do que é no celestial, porque aqui é o Éden caído, aqui é o nosso exílio, aqui é o nosso campo de provas. O nosso destino, nós temos uma origem e nós temos um destino. A nossa origem é o lar celestial, a Sion celestial. E é para lá que nós vamos voltar. Então, o mesmo lugar de onde nós viemos, nós voltaremos. Por isso que a palavra diz que nós somos peregrinos nesta terra. E se nós somos peregrinos, a nossa morada definitiva não é aqui. Muitos entendem que essa terra aqui vai ser reformada, que essa terra vai ser o lugar da habitação da Nova Jerusalém. Eu digo com toda certeza que não. Aqui, conforme diz que Satanás é o príncipe deste mundo, é o príncipe deste lugar. Esta terra ela vai ser completamente queimada pelo fogo. Aqui é aquilo que nós conhecemos como o Sheol. Lá em Jerusalém havia o lixão, que ali é onde se queimava todo o lixo de Jerusalém. Esse lixão ficava fora dos muros de Jerusalém. Então, todo o lixo de Jerusalém era queimado lá. Inclusive, sacrifícios a Moloque eram feitos neste exato lugar onde havia esse lixão. Pessoas indigentes muitas vezes eram jogadas lá para serem queimadas, criminosos também. Então, a terra é justamente isso, é o lixão de Jerusalém celestial. E nós estamos aqui para sermos purificados, para sermos retirados deste lugar.
porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então, nós estamos aqui para passar por esse teste, para sermos completamente purificados pela palavra de Deus, pelo sangue de Cristo, e podermos atingir a estatura do varão perfeito. O próprio Cristo nos deu esse insight, nos deu esta pista de que não é esta terra que nós ficaremos, porque ele disse, quando ele ascendeu ao céu, ele disse: eu vou para o Pai e lá eu vou preparar morada para vocês. Então, nós temos um lar que não é essa terra. E como nós podemos ir para este lugar? É isso que Davi está aqui perguntando. Adonai, quem pode descansar em tua tenda? Quem pode morar em teu santo monte? Veja que as coisas do Pai, né, de Yud-He, Vav-He e Yahweh, são santas, são kadosh. Essa é a palavra no hebraico que quer dizer separado. Este mundo, ele é completamente impuro, imundo. Por quê? Por causa do pecado. O pecado, ele traz essa contaminação, essa imundície. E o Todo-Poderoso, ele é kadosh, ele é puro, ele é santo. Ele não pode vir para um lugar onde é impuro, né? Então é uma questão de lógica que a própria Torá nos ensina sobre as leis, né? A Torá da purificação, tudo isso você pode ler lá no livro de Levíticos. Aqueles que vivem uma vida sem culpa, ou seja, eu tenho a minha consciência tranquila, eu abandonei o pecado, eu entendi que eu tenho que ser assim como o Senhor, né, é kadosh, eu tenho que ser kadosh. Porque lá no céu os anjos dizem santo, santo, santo. Então ele é muito santo, ele é muito kadosh, ele é muito separado. E nós temos que ser assim. Então, uma vida livre de culpa, a culpa do pecado. Nós temos que nos libertar do pecado. Andam em retidão, uma vida reta, né? Que tem a ver também com se libertar da culpa. Falam a verdade em seu coração. Os filhos da luz falam a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, nós somos filhos da luz? Sim. Então, nós não podemos falar mentiras. A mentira faz parte do reino das trevas. Nós temos que entender que o inimigo das nossas almas, ele é o contraponto das coisas de Deus. Então, se Cristo diz que nós temos que ser verdadeiros, falar a verdade, ele vai trabalhar na mentira, na mente das pessoas. Então, ele sempre vai trabalhar nessa oposição às coisas celestiais, ao Cristo. Mantenha a língua longe da calúnia. Tem pecados que são terríveis, né, diante de Deus. A Lashon Hará. A Lashon Hará é a língua maldita, né? Os hebreus chamam dessa forma, né? Os judeus. Lashon Hará. Lashon é língua, Hará é má. Então, uma língua má. Nós temos o exemplo de Miriam na Bíblia. Ela fez Lashon Hará contra Moisés. E por causa disso ela levou um castigo, ela ficou separada, ela ficou 7 dias fora do acampamento. Lembra que eu falei do lixão de Jerusalém? Então, é como se ela tivesse ficado lá no lixão de Jerusalém, só que Deus foi compassivo com ela. Ela ficou apenas 7 dias lá, não tanto pela lepra, porque a lepra foi só um motivo que Deus colocou ali para fazer ela ficar lá fora do acampamento para pensar no que ela fez, né? Da forma que ela agiu, se ela agiu de forma correta, ok? Então,
Isso mostra a forma misericordiosa e compassiva que Deus lida conosco. Quantas vezes Ele faz isso conosco? Nós erramos, nós pecamos, nós transgredimos e Deus nos coloca ali, né, que a gente chama muitas vezes de deserto, para a gente pensar, para a gente analisar o que estamos fazendo. Será que estamos andando numa vida sem culpa? Estamos andando em retidão? Estamos andando na verdade? Nossa língua está sendo usada para abençoar, que é isso que um reto faz, um justo faz, ou eu estou usando a minha língua para amaldiçoar? A palavra diz que de uma mesma fonte, ela não pode jorrar água doce e água salgada. Então, eu não posso, ao mesmo tempo que eu uso palavras, ó Deus poderoso, altíssimo, e fazer isso, né, numa forma de adoração a Deus, e ao mesmo tempo eu amaldiçoar, falar Lashon Hará contra o meu irmão. Então, nós temos que tomar cuidado com isso, a calúnia, a difamação. Os que nunca fazem maldade a outros. Nós não temos que fazer nenhum tipo de maldade, porque a maldade pertence ao reino das trevas. Nós somos separados, nós pertencemos à luz. Quem pertence à luz não faz maldade, muito pelo contrário, pratica bondade, faz o bem ao próximo. Ou buscam denegrir o próximo. Isso é terrível, denegrir. Infelizmente, por causa das redes sociais, isso acontece muito. Eu não estou falando entre os ímpios é comum, mas entre aqueles que se dizem filhos de Deus. Quantos estão aí denegrindo ao próximo, utilizando de canais, utilizando de páginas na internet, utilizando das redes sociais, denegrindo o próximo, denegrindo aquele que é irmão. Veja bem, quem faz isso não poderá habitar na tenda do Altíssimo. Os que olham com desprezo para os ímpios. Vamos ver aqui, ó. Davi diz, Adonai, quem pode descansar em tua tenda? Aqui diz que é os que olham com desprezo para os ímpios. Que desprezo que está falando aqui? Não é que você vai desprezar o ímpio se colocando numa posição de superioridade, de achar que você é digno de salvação e o ímpio não. Não é isso. Não é isso que Deus deseja, muito pelo contrário. Ele quer que todos venham se arrepender e obter a salvação. Aqui está falando que nós temos que olhar com desprezo para as práticas do ímpio, o que ele pratica, não a pessoa em si, porque essa pessoa, muitos de nós fomos ímpios no passado, fomos ou não fomos? Claro que fomos. Nós andamos extraviados nesse mundo, desviados. E hoje, pela graça de Deus, pela misericórdia do Pai, nós fomos alcançados. Então, esse desprezo que fala aqui, não é desprezar a pessoa, o ser humano, mas desprezar as práticas dessa pessoa. Mas honram aqueles que temem Adonai. A honra tem que existir entre os irmãos. Então, lá em cima a gente viu, né, a calúnia, né? A calúnia, ela é o contraponto da honra. Então, se nós somos irmãos, nós temos que honrar uns aos outros. E não nos caluniar, não difamar. Os que cumprem os seus votos, não importa quanto custe. Então, nós temos que ser fiéis nos votos que fazemos. Os que se recusam à usura quando emprestam dinheiro. Então, você emprestou um dinheiro a um irmão, não cobre juros desse dinheiro. Não seja um agiota.
Hoje é muito comum no meio religioso, veja bem, eu falo religioso, não estou combatendo aqui ninguém, eu estou dizendo o mundo religioso cristão, que as pessoas hoje normatizaram, somente mudaram o nome das coisas mundanas, como aquele mundo gospel, que eu gosto muito de dizer, o mundo gospel. Então, por exemplo, hoje, infelizmente, a gente vê aberrações como motéis cristãos. As pessoas perderam completamente a noção do que é santidade, do que é ser separado. Nós não temos que copiar nada deste mundo, nada, absolutamente nada. Então, nós não podemos ser agiotas gospel. Existe até uma piada que diz, né, vou procurar um agiota gospel, pelo menos esse não mata, ele ora. É piada, né? Mas assim, a gente não pode cobrar juros de dinheiro que empresta. Se você não quer emprestar, melhor, né, não empreste então do que cobrar juros. Isso não agrada ao Senhor. Não aceitam suborno para prejudicar o inocente, muito menos isso, né? Isso é coisa de ímpio. Nem se cogite que aconteça no meio dos santos. Aqueles que fazem essas coisas nunca serão abalados. Então, muitas pessoas falam, eu não tenho certeza da minha salvação. Isso já é o motivo de se acender uma lâmpada vermelha, né? Porque se você tem essa dúvida, é porque algo já tem alguma lacuna que precisa ser preenchida pelo Espírito de Deus, precisa ser preenchida pelo Mashiach, Yahushua, Jesus Cristo, e pela Ruach HaKodesh, o Espírito Santo. Os santos, os justos, os que andam conforme o Salmo 15 aqui relata, nós não temos dúvidas quanto à nossa salvação. Amém, irmãos? É muito profundo. Eu vou deixar anexado um card no vídeo que eu tenho um estudo sobre o Salmo 15. É muito bom que vocês assistam esse estudo também, porque ali eu faço muitas referências cruzadas, né, do Salmo 15. Vamos orar? Aleluia, Senhor, santo, santo, santo. Nós glorificamos o teu nome, nós te damos toda a honra, nós, Pai, declaramos a ti que nós precisamos de ti e que nós queremos a tua presença nas nossas vidas, Senhor. Nós queremos habitar contigo na Nova Jerusalém. Glórias e glórias e glórias a ti, Senhor. Nós queremos voltar para casa. Nós queremos, Senhor. E depende de nós, depende completamente de nós, Senhor, porque tu deixou tudo à nossa disposição, inclusive o nosso Mashiach. Ele disse que iria de volta para casa e iria preparar moradas. Então, até as moradas tu estás preparando para nós. Então depende de nós buscar, né, o caminho, que é o único caminho, que é através de Cristo, nos santificando, nos purificando, amando a Deus acima de todas as coisas, acima de todas as coisas, e ao próximo como a nós mesmos. Aleluia, santo, santo, santo. Obrigada, Senhor. Coloca esse temor em nosso coração, porque quando nós temos esse temor no coração, nós não pecamos, nós não transgredimos aos teus mandamentos, e quando nós tememos a ti, nós nos santificamos, Senhor. Aleluia. Eu oro para que todos os ouvintes desta meditação façam, né, uma varredura nas suas vidas, uma meditação de como está a minha vida, como eu estou diante de Deus, e que a gente possa fazer essa correção enquanto ainda há tempo, porque chegará um tempo em que não haverá mais tempo.
Tu não poderás mais ser achado por nós, Senhor. E isso é muito, muito triste. Então, as pequenas pontos de luz que brilham neste mundo, né, que são os justos, nós erguemos a nossa voz, a nossa mão, né, para as pessoas que ainda não entenderam a mensagem da cruz, para que elas venham compreender essa mensagem enquanto ainda há tempo. Não podemos procrastinar a nossa salvação, Senhor. Que todo aquele que está procrastinando, amanhã eu volto, amanhã eu me santifico, que essas pessoas possam entender que talvez não tenha um amanhã. O amanhã é o próprio hoje. É o próprio hoje. Hoje é o tempo que tu nos dás, Senhor, para fazer o certo, para corrigir os erros, para largar o pecado. Aleluias, aleluias. Santo, santo, santo. Obrigada, Senhor. Um dia eu sei que todos nós estaremos contigo na Sião celestial, e habitaremos contigo nos novos céus e na nova terra. Aleluia. Eu quero ler o que está no capítulo 21 para finalizar esta meditação. Capítulo 21, verso 1. E eu vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra haviam passado e não havia mais mar. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, descendo do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Quando João tem essa visão, ele pode ter expressado de uma forma, né, que ele não, era a primeira vez que ele estava vendo uma dimensão sendo aberta. Então ele disse, eu vi a nova Jerusalém descendo do céu. Na verdade, ele viu uma nova dimensão, essa nova terra que estava sendo descortinada ali, diante dos seus olhos. E eu ouvi uma grande voz do céu dizendo, eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, e ele habitará com eles, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus enxugará todas as lágrimas de seus olhos, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem haverá mais dor, porque as coisas antigas são passadas. E aquele que está sentado sobre o trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E ele disse, me escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E ele disse, me está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Aquele que estiver sedento eu darei gratuitamente da fonte da água da vida. Aquele que vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Mas os medrosos, os incrédulos, os abomináveis, assassinos, devassos, feiticeiros, idólatras, todos os mentirosos, terão sua parte no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Amém e amém.